Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e toda a Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que promovem a vossa conversão. Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer a Abraão, nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós iniciamos a partir do domingo passado um tempo novo, um calendário novo também na liturgia. Assim como a nossa vida começa com o nosso nascimento e a preparação para o nascimento, que nós chamamos de pré-natal, assim, a liturgia na igreja começa com o nascimento de alguém que mudou toda a história. E a partir desse nascimento é que foi dividido até o tempo da história, o tempo cronológico, o que aconteceu antes de Jesus e o que vem depois de Jesus. E para celebrar esse grande evento que renovamos todo ano, para ir vendo se na realidade nós estamos conseguindo enxergar e descobrir onde é que está Jesus, que o alerta da liturgia da semana passada, o primeiro domingo do Advento, quando o tema central era vigiai. Vigiai, que os perigos são grandes e facilmente podem cair. Mas vigiai também para descobrir onde está a vida. O que é? Qual é a vida que Deus quer para todos nós? E para construir essa vida que Deus quer para todos nós. Nova vida. E
nesse segundo domingo, dando continuidade, segundo domingo do Advento, a igreja já nos coloca aqui na primeira leitura uma reflexão do profeta Isaías, escrito 800 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, 800 anos antes de Cristo, aonde o profeta ele percebe que a vida que o povo está vivendo, devido às autoridades, o rei que dirigia, e que deveria organizar a vida do povo para todos viverem na justiça, como é cantado aqui, nos seus dias a justiça florirá. Isso deve ser a base central de quem dirige, dos responsáveis. Aqui eram chamados os reis do povo de Israel, no Egito era chamado o faraó, em Roma era chamado o César, o imperador. No nosso país é chamado presidente, em outros países tem outros nomes. A função desse pessoal devia zelar pela vida do povo para que possa viver em harmonia, todos vivendo em paz. Essa é a finalidade de quem dirige. Mas o profeta Isaías está vendo que em vez de paz e fraternidade, há exploração, há grandes injustiças, e vem lá do próprio rei. Por isso que ele emite uma leitura, dizendo como é que seria, de acordo com a vontade de Deus, como é que o povo deve viver, e que o próximo rei, depois desse destruidor, deve ser desta maneira, que reflete, que coloca aqui na nossa primeira leitura. A primeira coisa que ele fala, que ele deve ser cheio do Espírito Santo, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Quando a pessoa age pelo Espírito de Deus, aí vai ser diferente. Quando age pelo nosso próprio Espírito, aí tem os interesses, tem a ganância, tem a dominação, tem o engano e tantas outras coisas. Mas quando nos dirigimos pelo Espírito de Deus, como o profeta Isaías está dizendo, que esse próximo rei que estamos aguardando, ele vai trazer um mundo novo, uma realidade nova, um povo que possa viver na harmonia. Mas isso precisa ele receber de Deus, aceitar a vontade de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele receberá aqueles 7 dons do Espírito Santo que nós trabalhamos muito com a juventude na Crisma. O espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência, o conhecimento de Deus, de toda a criação de Deus, e o espírito do temor de Deus. É no temor do Senhor encontra-se o seu prazer. O temor não é medo na Bíblia. O temor é um respeito que a pessoa tem em querer conhecer cada vez mais a Deus para cumprir a sua vontade. É a base dos outros dons do Espírito Santo. E que é colocado logo aqui, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele vai dizer... esse novo rei que o profeta Isaías estava esperando para dirigir o povo 800 anos atrás, ele não julgará pelas aparências e nem decidirá somente porque ouviu dizer, diz que diz, o que nós chamamos hoje essas mentiras, fake news. Diz isso, que ele é assim, que ele é assado. Não, vai a fundo na verdade. E aí ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes. Trará justiça para os humildes. Esse tema que é aprofundado depois no salmo que eles cantaram aqui. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. O que vai fazer o rei?
cheio do Espírito de Deus, vivendo equilibrado, procurando a vontade de Deus, libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e pena do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Essa é a função do rei que o profeta Isaías está imaginando que ele vai realizar junto com seu povo, porque essa é a função do rei. É servir o povo. Isso na cabeça do profeta Isaías, vendo que o rei que está vivendo no momento estragou a vida de todos, comete grandes injustiças, favorece os grandes e poderosos, deixando a maioria do povo abandonado. E o profeta Isaías, no meio desse povo, grita: não é possível que essa é a vontade de Deus. Aí ele faz uma imaginação nele, a partir dos animais da natureza, que normalmente a gente sabe, um vive do outro, um come o outro, um perigo para o outro, e o profeta Isaías ele vai dizer: o reino de Deus seria como uma harmonia entre os animais, onde ninguém é ameaça para outro animal. E aí ele descreve: o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado ao lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança do peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes, por todo o meu santo monte. Não haverá morte aqui, não há morte natural. A morte natural sempre teve e sempre vai continuar tendo. Esse é o processo da vida. Ao ficar idoso, velho, o corpo vai ceder e vai voltar ao pó, como todos nós sabemos e temos consciência. Não haverá morte de jovens, de crianças, por causa de fome, por causa de miséria, por causa de fraqueza. Essa morte não haverá mais, porque tudo será distribuído para todas as pessoas por necessidade. Esse é o projeto que o profeta Isaías está esperando que o próximo rei, que herdeiro do pai, ele vai realizar isso. Só que isso nunca foi realizado. E eles esperam de rei em rei que vai realizar essa maravilha grande que Deus deseja para todos os seus filhos, de viver em harmonia, em paz, que não haverá mais fome, mais miséria, mais injustiças. Só que não aconteceu. A igreja coloca essa leitura aqui no segundo domingo, porque ela imagina que Jesus foi aquele que nos trouxe condições, ensinamento, a sabedoria de Deus, para, se aceitarmos e quisermos, nós podemos organizar esse tipo de sociedade onde todos possamos viver como irmãos. De fato, o reino de Deus, agora que João Batista anuncia na sua leitura, e João Batista diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa primeira leitura é o reino dos céus, que o profeta Isaías imagina ser vivido por todos os filhos de Deus, mesmo os filhos que não eram da sua raça, os judeus, os estrangeiros, as nações que ele chama, porque Jesus vai nos mostrar claramente que, afinal de contas, não é só uma raça que Deus criou todas as raças do mundo, porque Deus é o Criador do céu e da terra, como nós rezamos no nosso credo daqui a pouquinho. Então Jesus ele vai realizar isso e nos deu as dicas e as condições, todos os perigos que existem, para a gente prestar atenção, para não cair nas ciladas do inimigo, das três grandes tentações: da ganância, da dominação e do orgulho, e das mentiras e dos enganos. Por isso que a igreja nos apresenta aqui, então, no segundo domingo do Advento, essa leitura de João: prepara o caminho do Senhor. Só que aqui há algumas coisas muito importantes a gente descobrir.
tinha o templo. O templo era o centro de tudo. O templo foi criado para servir de unidade entre os povos de todas as nações poderem se reunir. Viver na fraternidade, porque o templo representa a própria presença de Deus para o povo do Antigo Testamento. Só que o que estava acontecendo? João Batista era sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Na tradição antiga do Antigo Testamento, o sacerdócio era hereditário. Se o pai é sacerdote, os filhos que vão nascer vão ser todos eles sacerdotes. Seja um filho, 2, 3, 4, os homens todos sacerdotes. Portanto, João Batista era sacerdote. Devia estar prestando o seu serviço como sacerdote do Antigo Testamento lá no templo. Mas é engraçado como a leitura do Evangelho, o evangelista nos apresenta uma realidade diferente. Ele está pedindo ao povo se batizar no Rio Jordão. É um batismo de imersão, onde passava pela água e aí purificava o corpo, simbolizando que você também se arrependeu, confessou seus pecados, quer dizer, se arrependeu de seus pecados para começar uma vida nova, o que o povo todo sabia. Isso devia ser feito onde? Devia ser feito no templo. Mas João Batista largou o templo. Largou o seu serviço de sacerdote de oferecer animais, de matar os animais, de aspergir o altar com o sangue dos animais, nos rituais todos que temos e conhecemos do Antigo Testamento, e foi longe, no Rio Jordão. E para lá ia o povo todo. Diz aqui de Jerusalém, que era a capital, de toda a Judeia e todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio do Jordão. Quer dizer, o povo agora, em vez de ir no templo, agora está indo em outro lugar, lá bem longe no Rio Jordão, atrás de João. E formou-se vários grupos. Era um movimento muito grande que perdurou até depois da morte de Cristo e teve até discussões depois entre os grupos seguidores de Jesus e esses grupos que surgiram com João Batista. Perduraram muito, era tão forte. Todos longe do templo, não querem saber mais do templo. Por quê? Porque João saiu do templo e foi para o Rio Jordão. Aí, lendo o Evangelho, a gente vai descobrir lá no final, quando Jesus também descobre a mesma coisa e percebe que o templo foi distorcido. Quando Jesus entra no templo e viu que estavam fazendo comércio dentro do templo, vai dizer aquela frase: fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Pegou o chicote e mandou todo mundo embora. E mais tarde, quando ele viu a viúva sendo explorada em vez de ser ajudada, porque o templo, a finalidade dele é reunir o povo e dar assistência principalmente aos mais pobres, e ele viu que essa pobre viúva, com as 2 moedinhas que ela tinha, deixou lá, e deixou de comer e dar alimento aos filhos. Aí a revolta de Jesus cresceu cada vez mais, como de João Batista, quando ele vai dizer: está vendo essas construções todas bonitas? Não sobrará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. João Batista, aqui no início, antes de Jesus começar a sua missão, já percebeu isso. Por isso que ele não está mais lá servindo como sacerdote e foi lá no Rio Jordão e é conhecido como profeta. E Jesus, no domingo que vem, vamos ler essa leitura, vai chamar ele o maior dos profetas. E ele está lá batizando. E agora interessante, o povo vem, João Batista aceita eles todos com a sua conversão dos pecados, aderindo ao projeto novo, de uma vida nova, de uma vida digna, de uma vida justa entre eles. Mas agora chegam perto dele quem? Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, aí João ergue a voz. Os saduceus eram as pessoas que dominavam o templo.
junto com os fariseus, exigindo do povo seguir as normas e as leis. João Batista bem sabia o que eles aprontavam lá dentro, tudo por debaixo dos panos, mas João Batista, desde criança, com seu pai Zacarias, está lá vendo tudo e não aceitou. Porque João também era formado com certeza pelo ensinamento dos profetas. Diante dessa injustiça, enganando o povo e ludibriando o povo e roubando o povo em nome de Deus, João Batista foi embora. E agora vê eles chegando para serem batizados, para enganar o povo, dizendo: nós também estamos aqui arrependidos. Olha o que João Batista vai dizer: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Essa ira, o profeta, o João Batista, ele está lembrando daquela ira que aparece em outros profetas do Antigo Testamento, daquele dia, aquele grande dia do julgamento grande de Deus, aonde vai premiar os justos, mas os maldosos, enganosos, aqueles que são mais, vão ser todos destruídos pelo fogo. Como ele diz aqui, repete 2 vezes a palavra fogo, antes e depois, será queimado. Mostrem as suas obras, não apenas a sua aparência, como disse Jesus depois para os fariseus: vocês roubam as casas das viúvas, enganando elas, e depois aparecem com grandes orações, rezando, com roupas compridas, se fazendo de Deus. Por isso que ele vai dizer: não basta dizer Abraão é nosso pai, não basta dizer eu sou católico, não basta dizer eu sou padre, não basta dizer eu sou isso, não basta dizer eu louvo a Deus a noite inteira, eu faço isso. Não basta dizer, mostra o amor que você tem para os mais pobres. Mostra. Que amor? É a exploração dos mais pobres. O discurso de João Batista para com essas autoridades foi grande, porque ele sabia o que eles aprontavam por debaixo dos panos, enganando o povo. E aí ele vai fazer 2 imagens, vai fazer 2 comparações. Diz: está vendo a árvore que não dá fruto, vai ser cortada e jogada no fogo. Assim que vai acontecer com vocês. Não produz frutos, inferno, como diz na última parte. Esse que vai chegar depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele terá a pá na mão. E com a pá, ele vai selecionar do trigo pisado pelos cavalos, na eira, onde trabalhavam isso, eles vão separar o trigo da palha. O trigo vão ser recolhido para o pão, e a palha aonde vai? Recolher-se o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga, que foi denominado como sendo o inferno, de onde não sai mais, nunca se apaga. Era uma fogueira que tinha perto de Jerusalém, lá perto do templo, que queimava dia e noite como tipo lixão. É lá que vão ser jogados, falou eles, aqueles que não produzem obras, aqueles que não amam o seu irmão. Por isso, para encerrar, a segunda leitura de São Paulo, escolhida para hoje, da carta aos Romanos, Paulo, ele vai incentivar aquilo que é essencial na vida daqueles que creem e seguem Jesus Cristo, quando ele vai dizendo: tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, portanto, aprender do passado. E isso é muito importante, por isso que é importante conhecer a história, o passado, para não repetir o mesmo erro. Quem não conhece a história, repete o mesmo erro. Para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, quer dizer, da sabedoria que vem de Deus, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e dá conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Jesus Cristo. Essa é a essência do Evangelho do Reino de Deus, descrito na primeira leitura, com essas imagens todas de harmonia entre os animais, querendo dizer a harmonia que nós devemos ter entre nós, todos seres humanos, e trabalhamos todos para quem crê em Jesus, para que tenhamos essa harmonia. Então,
que Deus dá constância e conforto e vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Jesus Cristo. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. E aqui é outro significado, como que a gente glorifica a Deus. Tem gente que acha que glorificar a Deus fica cantando, louvando. São Paulo diz: glorifica a Deus quando nós amamos uns aos outros. Glorifica a Deus quando nós ajudamos uns aos outros. Glorifica a Deus quando nós construímos a fraternidade e a justiça. Glorificamos a Deus quando nós pensamos uns nos outros, ajudamos uns aos outros para vivermos na fraternidade e na paz. Quem faz isso no mundo inteiro, mesmo que não vai rezar na igreja, mas quem promove a paz, quem promove a justiça, e muitas vezes são perseguidos, como disse o próprio Mateus nas bem-aventuranças, esses que estão glorificando ao Deus único e verdadeiro, Pai e Criador de todos, para todos podermos viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.